Bom dia, pessoal. Não sei a hora que vocês vão estar vendo isso, mas sempre vou falar bom dia, porque aqui é a hora, minha hora que importa. Enfim, basicamente, a gente vai continuar aqui agora o capítulo 9, que seria as relações métricas. E a gente tem bastante relações métricas, então tem muita coisa aqui que vai ter fórmula. Pessoal, infelizmente, vai ter muita fórmula que vocês vão precisar lembrar para fazer as coisas daqui. Eu não vou estar explicando as fórmulas, porque não faz sentido, é uma revisão. Só vou colocar as fórmulas aqui para vocês darem uma olhada. E durante os exercícios eu vou mostrando para vocês qual é a fórmula de onde, aonde foi usado e tudo mais, tá certo? Até porque essas fórmulas vão ser usadas nos exercícios, então vocês já vão saber mais ou menos quais fórmulas eu escolhi para a prova e quais fórmulas eu deixei de lado, ok? Então a gente tem o seguinte, João gosta muito de matemática. Tá, isso aqui é só a introdução. Eu não vou, como é uma revisão, eu vou pular essa parte introdutória, mas basicamente o que ele está falando aí? Ele está verificando que a gente tem nesse caso dois triângulos semelhantes. Esse triângulo menor aqui, que é o DAE, e o BAC, tá? Então, esses dois triângulos são semelhantes pelo que a gente viu agora, e por eles serem semelhantes, a gente consegue essas propriedades aqui, ó, todas elas. Então, tem cerca de 5 fórmulas aqui, e essas fórmulas, cada uma pode lhe ajudar de alguma forma. Então, tirem print, anotem, deixem aí no cantinho, tá? Isso aí vai ser, isso já é da prova de agora. E é isso, né? Guardem isso daí. Aí, continuando. Dos elementos que a gente vai ter de um triângulo retângulo, que vai ser muito utilizado nisso daqui, tá certo? Porque essas relações que a gente tá vendo inicialmente são de triângulos retângulos, ok? Então, basicamente, o que é que a gente tem? Primeira coisa que vocês vão saber, já é triângulo retângulo, que a gente já vai estar aplicando direto nele. Eu não vou colocar nenhuma questão de pegadinha para verificar se é triângulo retângulo, mas se por acaso tivesse, é bem simples, né? Um triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Só pode ter um ângulo de 90 graus nele e fim, tá? Os outros são menores, ele tem pelo menos um ângulo tem que ser 90 graus para ele ser retângulo. Se no caso ele for retângulo, vai valer essas coisas aqui, ó, também, tá? Então, esses aqui são as definições que vão valer para um triângulo retângulo. Primeiro, BC, essa parte aqui é a maior parte, é chamado de hipotenusa, tá? É a hipotenusa e a medida que geralmente é utilizada para a hipotenusa é a medida A. AB, que é esse menor aqui, seria o cateto, um cateto, tá? Que a gente poderia dizer que ele é o cateto. Não, a gente ainda não poderia, mas só é um cateto. A gente pode chamar ele de C. E esse AC já seria outro cateto, que a gente chama ele de B. Daí a gente tem o clássico, né? A hipotenusa e o cateto e aquela fórmula lá que vocês conhecem, que é de Pitágoras. Aqui, AH vai ser a altura relativa à hipotenusa. Então, quando a gente vai ver a altura relativa à hipotenusa, a gente consegue essa parte aqui. BH, essa parte pequenininha, já seria uma projeção ortogonal do cateto em relação à hipotenusa. Ou seja, é meio que a gente está projetando, fazendo o quê? A gente, em vez de estar agora, quando a gente considera BH como uma medida, em vez de a gente estar considerando esse triângulo agora, a gente está considerando um triângulo menorzinho. Que seria esse triângulo aqui, ó. Quando a gente considera esse triângulo pequenininho, certo? Então, o que é que acontece? Esse BH, ele vira um cateto, certo? O AH, ele também vira outro cateto, e esse Czinho vira a hipotenusa. A mesma coisa vai acontecer quando a gente considerar essa medida HC. Aí a gente vai ter agora esse outro triângulo aqui desse lado, que no caso, o B vai ser a hipotenusa, que ele se tornou a maior parte, certo? Se você analisar aqui em azul, o B agora é a maior parte, ele se torna a hipotenusa, e esse N e esse H são catetos também. Então é isso que acontece quando a gente faz uma projeção ortogonal, isso daqui, tá certo? Então vamos lá, continuando. O que é que a gente tem aqui a mais?
Primeira coisa, semelhança nos triângulos retângulos, a gente pode ter de outras formas, tá? A gente tem os casos especiais. Então, o livro ele coloca o seguinte: que se a gente pegar os catetos, certo? A gente pega o cateto e compara, e no caso ele comparou aqui esse AB. Agora isso aqui que ele fez é complicado, viu? Ele deveria ter feito com essas mesmas letras não, mas tudo bem. O que ele está mostrando aqui são pedaços, tá? Do anterior. Mas tudo bem, fica meio complicado da forma que ele fez. Imagine que ele pegou essa parte aqui, ó, cortou no meio. Então esse triângulo aqui é esse daqui, tá? É isso que ele quer comparar. Por isso que fica meio complicado, como eu mostrei para vocês. Então, o que é que ele está dizendo? Aí o H ficaria aqui no caso, e aí ele estaria fazendo essa medida. Ele está dizendo que esse AB, tá vendo? A gente pegar AB e a gente fazer uma razão com BH, que é esse pedaço aqui. Isso vai ser igual a BC, que é o todo daqui, tá vendo? BC, se você dividir por AC, que é essa outra parte aqui. E ainda mais, ele diz também que isso ainda vai ser igual a AC sobre HA. Basicamente, o que ele está falando? Se você partir no meio, certo? Se você partir no meio essas coisas, você consegue semelhança. Então, esse daqui vai ser semelhante a esse daqui e também vai ser semelhante a esse daqui de alguma forma, tá? Então, eles ficam sendo todos semelhantes entre si. Quando você passa a altura, você consegue mais dois triângulos e eles são semelhantes, ok? E esse daqui seria a mesma coisa, só que ainda fazendo... Isso aqui é só a complementação, certo? Para tirar algumas fórmulas. Então, essas fórmulas aí são aquelas fórmulas que a gente estava vendo. Aí eu não vou colocar aqui, porque seria só uma forma mais matemática de ver, tá? Então, essa parte, a terceira relação, o teorema de Pitágoras, todas essas fórmulas a gente já viu que está lá no início, naquele negocinho do A, B, C, D, F. Então, eu vou passar tudo isso, que já seria para aplicação. Agora a gente já pulando um pouco do conteúdo. Calma aí que passou para trigonometria já. Tá. Novamente aqui ele só está explicando o que seria, certo? Eu não entendo porque ele faz uma revisão em cima de uma revisão. Mas isso aqui é a questão dos ângulos agora, né? Porque a diferença é que até então a gente não estava trabalhando com ângulos e agora os catetos eles vão ter que ser em relação ao ângulo, ok? Então imagine o seguinte, se você está com esse triângulo aqui, ó, você sabe quem são os catetos. A hipotenusa é o maior, então a hipotenusa é esse valor aqui, o CB, e os catetos vão ser os outros. Porém, quando você for escolher o ângulo, você vai ter o cateto oposto e adjacente agora. Isso daí vai servir para as fórmulas de seno e cosseno. Então, quando você olha para B, que é esse ângulo aqui, ó, você vai ver o cateto oposto, que está oposto a ele, que seria esse daqui. Aí você fala que AC é cateto oposto a B, e o cateto adjacente é o cateto que faz parte da confecção desse ângulo, que é esse aqui, ó. Então, esse pedaço aqui é o adjacente. Então, AB é adjacente. Aí, agora, quando a gente escolhe o C, isso já muda. Porque para o ângulo C, o oposto vai ser o B, o BA, e o adjacente vai ser o CA. Então, você vai ter que sempre olhar para o ângulo primeiro e verificar quem é o oposto que está adjacente. A dica que eu dou, primeiro, olhe logo o oposto, porque o adjacente é mais simples. Como ele não pode ser a hipotenusa, só sobra o resultado, né? Quando você faz isso, se esse daqui é o oposto, então esse daqui é adjacente. A hipotenusa é que não pode ser. Então, obrigatoriamente tem que ser esse. A dica que eu dou é, sempre olhe para o ângulo e veja o oposto. Viu o oposto, você acha o adjacente automaticamente, tá? Agora vem a questão do seno. Que o seno aqui seria uma explicação de semelhança,
Mas basicamente a fórmula do seno é o seguinte. Você vai ter o seno de uma coisa, ela vai ser a medida do cateto oposto, por isso que é importante a gente saber. Então o seno vai ser a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Você sabendo a medida da hipotenusa e a do cateto oposto, você consegue o seno daquilo dali. Para o cosseno, você vai pegar a medida do adjacente e a medida da hipotenusa. Aí você pega essas duas coisas e você consegue a medida do cosseno, tá? Lembrando que é o seno e cosseno da mesma coisa, tá? É do mesmo ângulo que a gente faz, porque o ângulo ele vai ter seno, cosseno, tangente, então ele tem várias coisas que caracterizam esse próprio ângulo, ok? Daí a gente ainda vai ter a tangente, e a tangente seria a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto, do cateto adjacente ao ângulo C. Então já seria um em relação ao outro. De outra forma, a gente vai ver também que essa tangente seria pegar seno e dividir pelo cosseno, ok? E ele diz aqui, ó, se a gente for fazer algumas modificações, a gente consegue essa fórmula aqui. Tangente de C é seno de C sobre cosseno de C. Aí vamos lá. O que é que a gente pode fazer aqui nesse exemplo? Só para fixar um pouquinho. Rapaz, agora eu acho que eu andei demais, viu? Porque a gente já andou metade do conteúdo e ainda falta bastante tempo. Enfim, o que é que a gente vai fazer aqui para o seno? A gente olha aqui o seno de alfa. Aí como a gente sabe que o seno vai ser, primeiro é o cateto oposto, certo? Em relação à hipotenusa. Então o cateto oposto é 3, aí você coloca 3. Você olha para a hipotenusa, a gente tem a medida 5, massa. Aí o cosseno agora desse ângulo vai ser o adjacente, então vai ser esse daqui. É 4 quintos. E por último, a tangente vai ser seno sobre cosseno, ou você ainda pode lembrar que vai ser o cateto oposto sobre o adjacente. E nos dois casos vai dar 3 sobre 4, tá? Ou você ainda poderia fazer de outra forma isso aqui, que ficaria como? Seria 3 sobre 5 dividido por 4 sobre 5. Aí o que ia acontecer aqui? Isso, usando as propriedades, a gente ia repetir esse 3 quintos e ia inverter a parte de baixo como uma multiplicação. Aí, ó, ia cortar esse 5 com esse 5 e o resultado teria que ser 3 quartos também. Ok? Então, fica aí dessa mesma coisa, independente. O bom de você fazer dessa forma aqui é que você não precisa decorar a tangente. Porque você sabe que é seno sobre cosseno, enfim. Você não precisa estar lembrando quem é cateto e quem não é. Aqui é a tabelinha dos senos principais, que são os mais conhecidos, tá? Se tiver alguma questão, por exemplo, como posso dizer, alguma questão mais trabalhada que envolva outras medidas, eu vou retirar, tá? Na hora da lista eu vou dar uma olhada, aí eu vou falar, pessoal, questões que tiverem, por exemplo, vocês têm que verificar na tabela ou alguma coisa assim, eu vou retirar, ou eu posso deixar a tabela trigonométrica para vocês darem uma olhada. Mas eu prefiro retirar, porque a olhada na tabela trigonométrica não ajuda tanto assim, ok? Tanto que, pelo que eu vi aqui, eu nem coloquei nenhum exercício mesmo, porque eu já estava pensando em realmente não colocar, tá? Eu acho que tá bom por hoje. Eu vou deixar essa parte final, que é uma parte pequenininha, para a próxima aula. Que aí a gente já finaliza a próxima aula, já ajeita a lista, já volta a lista para vocês. Na sexta-feira a gente começa a lista de verdade. Segunda, terça de novo e quarta. São 4 aulas só, a gente vai ter que correr um pouquinho. Mas vamos lá, né? Infelizmente é o que há. Vou deixar vocês descansarem agora. Então, Ok. finalizamos o vídeo por aqui.